O Grêmio empata em Ijuí e nesse vídeo eu vou falar principalmente de ausências. Ausências de jogadores que sequer viajaram e ausências de jogadores em campo que estavam em Ijuí e pouco jogaram ou sequer entraram em campo. São Luís 0, Grêmio também 0, né? Lá em Ijuí, acabou de acabar o jogo, nem ouvi as entrevistas ainda, tô com o jogo ainda fresquinho na cabeça. Um empatezinho mais ou menos, um joguinho chato, um joguinho feio, em que o Grêmio teve mais chances, até sofreu algumas ameaças ali em alguns momentos, mas obviamente o Grêmio conseguiu se impor mais, teve as chances mais claras, o Vina perdeu uma ou duas ali, bem claras. Até o Thiago Santos deu um cabeceio ali num cruzamento do Vina, que também tirou tinta da trave. Então, o Grêmio teve mais chance de sair com a vitória, mas foi um joguinho ruim de forma geral. E um joguinho também, vamos combinar, né? Por isso que eu não vou me ater muito na análise do jogo, das individualidades e tal, porque esperado, né? Era esperado um jogo ruim. Primeiro porque era o time alternativo do Grêmio, o time C, sei lá como é que se chama esse time, que obviamente cai a qualidade sendo um time mais alternativo. E segundo porque, né, os caras estão mais sem ritmo, tem jogador ali que mal atuou esse ano ainda. O João Pedro, lateral direito, não jogava há 300 anos. Só para dar um exemplo, né, o próprio Vina tinha atuado muito pouco lá no Ceará, já estava, né, com as negociações em andamento ali com o Grêmio também e tudo mais. E o entrosamento é inexistente, né? O entrosamento desse time é inexistente e isso atrapalha bastante. Então tudo isso já estava posto na mesa, a gente sabia que ia rolar, e mesmo se o Grêmio ganhasse, a gente tinha já indícios de que seria uma vitória feia, um joguinho modorrento, deu para o gasto, 1-0, 2-0, beleza, mas nada de encher os olhos. E foi o que aconteceu, e ainda por cima com um empatezinho de 0-0. Mas eu quero me ater aqui nesse vídeo a uns pontos bem específicos que circundaram essa partida, até mesmo antes da bola rolar, mas também já com ela rolando. Eu quero começar com um ponto aqui que, na verdade, a palavra-chave é transparência. Eu já falei de transparência em algum vídeo, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, acho que era alguma coisa referente à antiga gestão ainda do Grêmio, mas eu nem lembro o que era exatamente. Mas eu acho que é um discurso que vale para sempre, para qualquer gestão, vale eternamente para o Grêmio, né? Olha, talvez tenha sido esse ano já. Alguma coisa que não ficou muito clara e começou a rolar rumor e burburinho. E o fato é que Diego Souza e Lucas Silva não viajaram. A história começa aqui, tá? Mas eu vou aprofundar. E vai chegar até no jogo de Juí ali com a bola rolando. Primeiro que Diego Souza e Lucas Silva não viajaram com a delegação para uma partida em que seria totalmente dos reservas. Né? Os dois são reservas, o Lucas Silva mal fardou esse ano, o Diego Souza é o único centroavante que a gente tem, além do titular, né, Soares. E eu até agora, momento que gravo este vídeo, que horas são? Não consigo olhar as horas, mas só raciocinar, 4h30, 5h30, deve ser umas 6h30, né? O jogo acabou de acabar. 6h30 da tarde de sábado, eu não sei o motivo ainda pelo qual eles não viajaram. E eu ouvi que seria aniversário do Lucas Silva, então o Grêmio teria liberado ele para curtir o aniversário. Um cara que ganhou um salário bem considerável e quase não jogou ainda pelo Grêmio esse ano. Na hora que ia ter que jogar, talvez não tá na viagem, e o motivo ventilado, pelo menos, né, o boato, pelo menos, no mínimo um boato que circula aí, é que ele teria sido liberado para curtir o aniversário, sei lá como. Olha, eu custo a acreditar, acho muito difícil que isso seja verdade. E o outro atleta, que é Diego Souza, aí eu já ouvi duas versões, uma que ele não teria viajado porque ele está sendo... E na verdade eu acho que essa engloba o Lucas também, né? Que eles não estariam relacionados porque eles têm sido relacionados em todos os jogos quase, né? Praticamente, então iam dar uma folga para eles. Cara, mas só um pouquinho. É o único centroavante reserva, né? É um jogo dos reservas. O Lucas Silva, então, nem jogou quase.
tá sendo relacionado, mas não tá jogando. Cara, tu é pago pra isso, pra tá sendo relacionado. Qual é o melindre, sabe? Então é muito estranho também essa explicação, também é difícil de engolir. E aí a segunda versão aí, que recai mais sobre o Diego Souza, aí sim, aí é palhaçada, é esculacho, daí eu não quero nem cogitar, acreditar que seria uma liberação do Renato, mas as pessoas falam Renato, né, tem os bruxos e não sei o quê, mas não dá para esquecer que se isso for verdade, passa pela direção também, não é o Renato que apita, o Renato pode até pedir, mas a autorização tem que vir mais de cima, que o Diego Souza teria sido liberado para curtir o carnaval, que ele tem patrocínio da Brahma e estaria no camarote do carnaval de São Paulo e do Rio, de não sei o que, papapá. Cara, não, aí eu não vou nem entrar no mérito de comentar essa hipótese porque ela é absurda e vamos dar aqui o benefício da dúvida, né? Porque, como eu disse, por hora é só boataria. Mas o fato é que os dois não viajaram. Os dois não viajaram e eu achei um pouco estranho. E aí agora entrando no jogo, tá? Entrando no jogo de hoje. E por que eu trouxe essa notícia antiga, digamos assim, né? Que esses dois atletas não foram sequer para a viagem. Porque eu acho que as coisas estão correlacionadas de certa forma. Alguém pode dizer assim, tá, mas tudo bem eles não terem ido. Porque o jogo contra o São Luís, lá em Juí, vai ser um jogo pro Renato fazer testes. É um jogo pro Renato fazer testes. E antes do jogo, antes da bola rolar, essa hipótese até me agradava, até me satisfazia. Ah, realmente, cara, o Diego Souza a gente já sabe o que vai entregar, o Lucas Silva também. O importante lá não são os 3 pontos, lá o importante é ver como é que chega o Vina fisicamente, como é que o tal Gabriel Silva, se realmente não vai dar certo ou se tem alguma chance. Esses guris aí que foram promovidos ali para treinar com o profissional, né, com o grupo profissional, tem alguns ali muito bem recomendados, muito bem falados internamente e com passagem em seleção, não sei o que. Poxa, será que esses guris já conseguem encarar um joguinho do interior gaúcho ali e né, botar a bola debaixo do braço e resolver alguma coisa? Cara, isso é muito mais interessante de a gente ver, entender, analisar do que propriamente os 3 pontos. Então, sob esse ponto de vista, cara, não fiquei tão chocado com as ausências de Diego Souza e Lucas Silva. Só que aí, o Renato faz um jogo, na minha opinião, lá em Juí, pragmático. O Renato não quis testar nada. O Renato quis ganhar. O Renato montou um time para ganhar do São Luís. Não estou aqui nem julgando se ele está certo ou se ele está errado. Ele não estava querendo testar nada, tanto é que o jogo chega quase ao final sem ele mexer. Eu pensei que no intervalo ou aos 15 do segundo tempo iam entrar 5 guris. 5 guris. E tinha 5 guris possíveis de entrar ali no banco. Cara, ele bota o Rubens, aquele, eu acho que é, né? Um guri aos 30 do segundo tempo. E mais 2 apenas aos 40 e sei lá quanto do segundo tempo. Ali não é nem para testar nada, para ver o guri, porque não dá para ver nada nesse cenário. Ali é porque realmente o Galdino cansou, o outro também estava exausto, sem ritmo, não sei o quê. Ali foi porque era quem ele tinha no banco e ele estava pensando no jogo. Ele estava pensando pragmaticamente no resultado do jogo. Ele estava querendo ganhar, querendo ainda achar um gol, querendo se resguardar. Ele estava pensando estrategicamente no jogo. O Renato tentou zero fazer testes. Zero fazer testes. Até porque ninguém que quer fazer testes bota o Thiago Santos para jogar. O Thiago Santos é da mesma turma do Diego Souza, do Lucas Silva e companhia. A gente está cansado de saber o que ele pode entregar, quem é o Thiago Santos. A gente está cansado de saber. Então, as coisas começam a ficar estranhas, sabe? Por que dispensou esses dois? Ah, é porque a gente já conhece. Tá, então beleza, vamos para Ijuí fazer uma bateria louca de testes. Digo mais, alguns desses guris poderiam ter começado como titulares, se a gente fosse para Ijuí com esse intuito. Né? Ou no mínimo, como eu falei, coloca 5 no intervalo, aos 10, 15 do segundo tempo, vá lá. Né? Então eu não entendi, ficou um pouco estranho. E outra, tá? Eu também acho um pouco ruim, eu não estou dizendo que eu acho ruim eventualmente colocar um time totalmente reserva, ou time C, ou time alternativo, sei lá como é que é o nome disso. Eu não acho ruim.
Eu acho que é muito válido dar uma descansada no time principal, né, evitar uma viagem desgastante, um jogo pesado e tal, né, e fazer esse cálculo, ele ponderar e mesclar aqui, é totalmente, é até necessário, eu diria, tá? Eu não acho que é errado. Agora, com o único objetivo de descansar o time principal. Com um único. Porque teste, propriamente dito, quando a gente coloca um time totalmente reserva, ou até reserva do reserva, cara, tu não vai conseguir ver grande coisa de ninguém nessa bagunça. Nesse show de desentrosamento. Né? Até um guri que tem potencial, que, poxa, se destacou na seleção e não sei o quê. Tu coloca nesse time, cara, a tendência é que ele não vá muito bem. A tendência é que ele não vá muito bem e que a gente queime o guri. Né? O ideal é fazer como o Grêmio fez com o Pedro Rocha, o próprio Renato, inclusive, né? Eu acho que até ele atrasou demais alguns processos, mas bem ou mal favoreceram esses caras, assim, né? A maturidade que eles atingiram quando assumiram a titularidade, né? Quem que eu tava falando? O Pedro Rocha, o Cebolinha, o PP. Na minha opinião, até o Renato errou em todos eles de demorar um pouquinho demais. Tipo assim, cara, tá. Passou já. Já dava pra ser titular aqui e ainda trouxeram o Fernandinho pra ser titular do Cebolinha, né? O Cebolinha desde 2015 ali já mostrando. O PP também demorou muito. Todo mundo acho que a sintonia fina foi errada um pouquinho pelo excesso de zelo, talvez, digamos assim, né? Só que agora também tu testar os caras, joguem aí com o lateral direito que não joga há 300 anos, joguem aí com outro que tá chegando de viagem, o Vina tava com as bagagens ali nas costas ainda do aeroporto. Aí tu largar os guris assim neste cenário também, cara, aí não. Aí nós estamos indo pro Lincoln, né? O guri de 16 anos que o Grêmio jogou ali aos leões e queimou etapas também, sabe? Então não é nem 8 nem 80, cara. E te digo mais, o Lincoln, abrindo esse parênteses aqui, é um bom jogador. Eu falo disso há tempos e agora ele tá indo bem lá na Europa, tá sendo bem visado e tal. E ele tem a idade do Jean-Pierre, ele é da geração do Jean-Pierre, que é um cara que surgiu no Grêmio muito tempo depois. Ou seja, brincando, o Lincoln ainda é jovem, né? Mas assim, aí atropelaram demais com ele. Então não dá pra ser nem 8 nem 80, sabe? Se tu quer testar alguns jovens, nada melhor do que botar junto com os titulares em algum jogo. Jogar ali 20 minutos num jogo, 15 minutos no outro, ir soltando, como o mesmo Renato diz, né? Ele usa esse termo, ir soltando, ir lapidando, sabe? Então para mim, o jogo de Juí foi uma estranheza total. Não serviu como teste, e nem o Renato parece ter tentado utilizar a partida para isso. Não mostrou nada o time, e nem se esperava que mostrasse grande coisa, né? Por tudo isso que eu já falei aqui. A atuação foi fraca. Evidenciou uma coisa que a gente já sabia também, que o elenco do Grêmio tem severas limitações. Eu acho que o time do Grêmio, os 11, é um bom time, não é um excelente time, é um bom time. Tem alguns pontos de interrogação ainda no próprio time titular, mas se esses pontos de interrogação confirmarem, é um belo time. Mas quando a gente está falando de elenco, aí eu acho que o bicho pega. E hoje, além de tudo, isso ficou um pouquinho mais evidenciado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.